outro lado. Entenderam? Então, o oposto dessa parede é essa parede aqui, ó, que está do outro lado com relação a ela. Então, isso, quando a gente trabalha em números, é isso. O oposto e simétrico, ele está do outro lado. Só que, ó, ele está na mesma distância dessa parede para aquela, certo? Por isso que é o oposto dela, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam. O que vai ser o oposto? Vai ser um número que tem a mesma distância que esses aqui, só que do outro lado. De uma forma simples. Mais 1. Menos 1. O oposto de menos 4. Mais 4. O oposto de mais 5. Mais 5. Ou seja, é o mesmo valor absoluto, só que um é positivo e o outro é negativo. Vamos pedir assim. O oposto de número de alto, para você saber. Se eu coloco menos 5, o oposto dele vai ser quem? Mais 5. Se eu coloco mais 5, o oposto dele? Menos 500, que é o oposto dele? E do zero? Não sei. Zero é neutro. Por isso que o resultado vai ser 2. Vocês não podem colocar mais 0 ou menos 0. Zero. Vamos ver tá? Esses números aqui, para a gente aumentar a ordem. Quando eu trabalho, gente, com valores positivos, é muito fácil eu falar para vocês quem é maior e quem é menor, não é? Quando eu falo assim, quem é o maior, quem é 3? 4, estou trabalhando com sucessor e antecessor para dizer, tá? Quem é o antecessor? 3. 2, né? Quando eu trabalho, por exemplo, eu quero saber se eu quero comparar números, tá? Eu estou comparando números agora, para saber quem é maior e quem é menor. Se eu falar assim, entre o número 10 e o número 1, quem que é maior? 10. Se eu falo assim, entre o número 20 e o número 25, quem que é menor? 20. Se eu falo assim, entre o número 2 e o número menos 5, quem que é maior? 2. Por quê? Porque positivo vai ser sempre maior, tá bom? Todo positivo é maior do que qualquer número negativo. E se eu pergunto assim, quem que é maior? O menos 6 ou 0? 0. Olha só, o 0 ele é maior do que qualquer negativo. E se eu pergunto assim, quem que é maior? O menos 10 ou o menos 2? Menos 2. Por que ele é maior? Agora que eu vou dar a dica para vocês. Gente, com relação ao número negativo, presta atenção. Com relação ao número negativo, quanto mais próximo do zero, maior é o seu valor. Para eu não errar nunca, professor, às vezes eu vou me confundir, vai ter números altos, para eu não errar nunca. O número da direita é sempre maior. Se o da direita é maior, o da esquerda vai ser o quê? Menor. Menor, então a gente tem que lembrar disso, tá bom? Ó, com relação a essa reta aqui, eu vou perguntar assim, quem é maior entre o menos 5 e o menos 3? Porque ele está mais à direita, tá bom? Então, quanto mais à direita, maior é o valor do número, tá? Então, quando a gente trabalhar com sucessor e antecessor, como que eu vou fazer? Eu vou ter essa ideia. O sucessor ele tem sempre a direita do número e o antecessor a direita do número. Se você sabe qual é o sucessor, você vai saber quem é o antecessor e vice-versa, tá? Aí, gente, para a gente trabalhar essa questão da comparação dos números, presta atenção, senta direito. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar assim, ó. Você lembra esse sinal aqui? O que ele significa esse sinal? Maior é menor. Maior é menor. Vocês sabem a diferença entre eles? Como usar? Sim. Qual é? Pra lá é o menor e pra cá Pra lá onde? Porque se tu me mostra, eu vou saber, mas se eu estou olhando pra cá, aí eu pergunto qual é o maior, qual é o menor? Eu falar que pra lá ele é maior, pra lá ele é menor. Eu não estou vendo, eu não vou entender. Então, eu quero um conceito que a gente entenda de modo geral. Você consegue dizer? Eu entendi o que tu disse, eu sei que tu entende. E tu sabe fazer todo aquele exercício para acertar. Mas eu quero um conceito maior. Você sabe me dizer? O lado aberto é maior e o lado fechado é menor. Pronto, gente, é isso. Essa parte aqui
a abertura vai ser sempre maior, independente da posição que tiver. Então, se a abertura é do maior, a ponta pode ser do menor. Então, se eu coloco para vocês assim, ó, qual é o maior desses números? Eu vou dizer que o menos de 5, ele é menor que... Se eu tivesse colocado ao contrário, olha só, o mesmo número, só que a posição que muda. Eu vou dizer que o 7 é maior que 5. Por quê? Porque a gente costuma ler da esquerda para a direita, tá bom? Então, se eu coloco aqui alguns números, por exemplo... Ó, vamos lá, rapidinho, fazer um rapidão aqui. 2 que 5. 2 é o quê? O 2 é menor que 5. O 7 é o quê com relação a 1? É maior que 1. O menos 2 com relação a 0? Menor do que 0. 0 e menos 20. O 0 é o quê? Maior que menos 20. Menos 2 e menos 10. É o quê? Maior do que 10. Tá bom? Porque ele vai estar mais à direita do que o 10. Vocês entenderam? Sim. Tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. O nome disso daqui é comparação de números de vezes. Vou colocar um Z aqui para você primeiro entender, para eu escrever muito, tá? Então, gente, é isso. Quando você está comparando números, a gente tem que ter essa ideia, tá? O que é a comparação do número? É quando ele é maior e menor. Eu quero saber quem é maior e quem é menor. Se eu for usar o símbolo, utiliza qualquer um dos dois, porque dependendo de como eu precisar, o que eu preciso lembrar aqui? Que essa abertura fica sempre do lado maior e a ponta fica do lado. Se você tem dúvida, anota isso aqui, ó. Tá? Não faz isso aqui na escola. Esse mesmo símbolo, a abertura sempre do lado maior e a ponta sempre do lado menor, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente vai ver em relação à terra. A construção, né, de uma reta. Vamos passar aqui. Gente, eu vou pedir para você, eu quero que você faça uma pesquisa, cara, se tiver, só sobre o que é o mapa mental. Você dá um mapa mental? Você sabe como é que é? Já? Sim. Então a gente vai dar por quê? Porque esse nosso assunto aqui é muito extenso, é muito grande. E essa parte que eu mostrei para vocês, estou observando que é de conceito. Eu entender o que eu estou fazendo. Aqui a gente não está calculando nada. Tá? Então a gente não está fazendo cálculo nenhum, mas eu preciso lembrar o que eu